Salmo 146. Versículo 5. Salmo 146, versículo 5. O tema dessa mensagem é auxílio e esperança. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Vamos juntos? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Mais uma vez, mais alto. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez nessa manhã, que a Tua palavra encontre o nosso coração e traga a Tua vontade para a nossa vida. Pai, nos ajuda a olhar tudo aquilo que acontece ao nosso redor de maneira bíblica. Nos ajuda a pensar biblicamente. Nos ajuda a ver o Senhor em todas as coisas. A provisão, o cuidado, o zelo do Senhor em tudo, Pai, para que possamos dar graças ao Senhor em todo o tempo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aqui nós temos a ideia-chave. E a pergunta que a gente tem que fazer ao texto, o próprio Salmo responde. Como que uma pessoa que tem Deus como a sua esperança, que tem Deus como seu auxílio, deve conduzir a sua vida? Como deve viver diariamente uma pessoa que tem Deus como seu auxílio e esperança? E a resposta que o versículo traz é que aquele que tem Deus como seu auxílio e esperança deve viver feliz. Porque o texto que lemos diz: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E esse termo bem-aventurado significa muito feliz. Muito feliz. Viver abençoado. Viver com contentamento. Satisfeito. E a ideia fundamental de todo esse salmo é essa. É que aquele que tem Deus como seu auxílio, aquele que tem Deus como a sua esperança, apesar de tudo que nós enfrentamos na nossa vida, nós precisamos de fazer o exercício de viver feliz. Feliz, abençoado, próspero, bem-aventurado. É o que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Interessante, porque essa palavra auxílio é a mesma palavra que aparece em Gênesis. No capítulo 2, quando Deus cria a mulher como auxiliadora, como alguém que é compatível, como alguém idônea. E é interessante que esse termo é aplicado à pessoa de Deus aqui, como aquele que é o nosso auxílio divino, como aquele que é o nosso auxílio soberano, que é o nosso auxílio grandioso, auxílio que vem do alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu auxílio, o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Se Deus é o nosso auxílio, se Deus é a nossa esperança, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, nós somos abençoados. E como é que deve viver uma pessoa que tem Deus como seu auxílio? Então, número 1, viver louvando a Deus. A nossa vida
precisa ser uma vida de louvor a Deus. Veja no versículo 1 e 2. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Uma pessoa que tem Deus como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, tem que tomar a decisão diária, tem que assumir uma postura cotidiana de louvar a Deus, viver. Ele diz aqui, enquanto eu viver, ou seja, viver uma vida de louvor a Deus. É interessante porque essa expressão, louvai ao Senhor, é uma expressão hebraica. E ela, no hebraico, é composta com as consoantes hebraicas Iavé. Iavé. E lá em Deuteronômio, essa expressão, louvai ao Senhor, ela pode ser traduzida como Deus é o meu louvor. Deus é o meu louvor. Deus é o meu louvor e eu louvo porque Deus é meu. Porque Deus está em mim. Porque Ele é o meu dono. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Porque Ele é o meu auxílio. Então eu tenho que viver uma vida de louvor a Deus porque Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. É interessante quando você vê em Tiago, no capítulo 5, ele diz lá que se alguém está sofrendo, faça o quê? Oração. Mas se alguém está alegre, faça o quê? Cante louvores. É interessante porque esse alguém que ele diz, quando ele diz se alguém está sofrendo, se alguém está alegre, esse alguém aqui somos nós. Tiago está se referindo à igreja de Cristo. São os crentes, somos nós. Ou seja, todo o sofrimento do crente deve levá-lo à oração. E quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos orando, Deus vai transformar o sofrimento em alegria. E aí a gente vai cantar louvores. O sofrimento na vida de um crente não é para fazê-lo murmurar, reclamar, andar ranzinza, rabugento, não. O sofrimento deve levá-lo à oração. E enquanto ele está sofrendo, mas orando, Deus vai transformando esse sofrimento em alegria, e aí a gente vai cantando louvores. O Calvino, ele diz que os salmos são uma espécie de anatomia da alma humana. E é isso que acontece aqui. Você pode estar sofrendo, você pode estar enfrentando a maior dificuldade da sua vida, mas se Deus é a sua esperança, se Deus é o seu auxílio, no meio do sofrimento você ora a Deus. Porque oração é intimidade. Porque oração é humilhação, oração é necessidade. Oração é quando você se rende àquele que é mais forte do que você. Então você implora. Porque você sabe que você é inábil, você sabe que você é incapaz, é impotente, mas você ora àquele que é maior do que você. Então você ora. Quando você sofre, mesmo passando pela maior dificuldade, mas se Deus é o seu auxílio, se no sofrimento você ora, no meio do sofrimento, Deus vai transformando a sua tristeza em alegria, e você vai cantando cânticos de livramento, cânticos de louvor ao Senhor. Tome a decisão de louvar a Deus. Tome a decisão de louvar a Deus. Tenha essa experiência com Deus, de no momento das angústias, em vez de você se enclausular, se esconder, louve a Deus. Esteja na Assembleia dos Santos, cante louvores ao Senhor. Deus tem poder de transformar a sua causa. Como vamos louvar a esse Deus? Número 1, diz o texto, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E essa palavra alma aqui não é somente
o aspecto interior, sabe? Algo que está dentro de nós. Mas essa alma aqui significa a pessoa, a sua totalidade, é todo o seu ser, é tudo aquilo que vai compor a sua vida, é o seu corpo, são as suas forças, suas capacidades, sua mente, sua inteligência, suas motivações, seus impulsos. Louva a minha alma, tudo o que há em mim, louva ao seu santo nome. Tudo que está em nós, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa força, o nosso físico, a nossa alma, a nossa inteligência, tudo deve estar à disposição de Deus para louvá-lo. Você entende isso, irmão? Amém? Então, número 1, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Número 2, louva a Deus com cânticos espirituais. O texto diz no versículo 2: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Já percebeu que quando você está triste, quando você está passando por alguma angústia, você mantém o teu foco naquele problema que você está, a gente fica cada vez mais triste. Quando você não tira aquele problema do seu coração, do seu pensamento, você só pensa naquilo, e aquilo te corrói, aquilo mingua você, aquilo derruba você cada vez mais. Se você está angustiado por uma causa, e você coloca o teu foco naquela causa, você se angustia cada vez mais. Mas quando você enfrenta uma angústia, quando você enfrenta uma dificuldade na sua vida, e olha que a gente entende disso, mas no meio da angústia, quando a gente começa a cantar louvores a Deus, a gente começa a louvar a Deus, logo aquela tristeza vai embora. O problema nem sempre vai embora, mas a tristeza vai embora, porque a tristeza é transformada em alegria. Quando a gente aprende a louvar a Deus, quando a gente aprende a cantar ao Senhor, é coisa de doido, é coisa de louco. Mas é isso que Deus espera de nós. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Apocalipse, no capítulo 5, diz que a igreja de Deus vive diante do trono. E diante do trono, constantemente a igreja está adorando, a igreja está cantando, a igreja está louvando a Deus eternamente. Então eu quero, nesse momento, até incentivar você a ler bastante o livro de Salmos. São cânticos, são orações. Leia mais o livro de Salmos, estude o livro de Salmos, medite em Salmos. Veja que muitos salmos, eles começam com gemidos, eles começam com dores, com angústias, eles começam com oração, com sofrimento, mas sempre termina com louvor e adoração a Deus. Sempre. E por isso os 150 salmos que temos é encerrado com 5 salmos de louvor e adoração. Salmo 146 até o Salmo 150, encerrando com louvor e adoração a Deus. Tome a decisão de louvar ao Senhor. Louve a Deus com toda a sua alma, com todas as suas forças, e como diz o texto, louve a Deus com cânticos. Quantas vezes, irmãos, nos momentos de dificuldades, de angústias que nós temos, nós precisamos aprender a tomar essa decisão, louvar ao Senhor. Não é andar de cabeça baixa, não é andar incomunicável, não é andar com pessimismo, não é andar negativo, não é andar já como se a sua causa estivesse sido uma causa vencida. Não. Aprenda, exercita isso, a você sempre andar louvando a Deus. Louvando a Deus, com toda a sua alma, como diz o texto, com todas as suas forças, louvando a Deus com cânticos, aprendendo a tomar essa decisão diária de louvar a Deus, com toda a sua alma, com cânticos e louvando a Deus enquanto viver. Não sei se você sabe, mas depois da nossa morte, aqui nesse mundo, quando nós encerrarmos nosso tempo aqui nesse mundo, nós continuaremos a nossa vida.
Nós continuaremos a nossa vida após a morte. E se existe uma coisa que a gente vai fazer no céu, é louvar a Deus. Se existe uma coisa que a gente vai fazer no céu, é adorar a Deus. Não sei se você já fez um estudo no Novo Testamento, mas muitas Bíblias, entre o Antigo Testamento e o Novo, tem uma página em branco. E aí essa página em branco um dia foi posta ali para representar o período intertestamentário. Ou seja, foram 400 anos em que não houve profecia em Israel. Ninguém cantava, ninguém louvava. Mas aí entra o Novo Testamento, entra a graça de Deus, e quando a graça de Deus entra, a música entra, o louvor entra, o cântico entra. Quando Jesus foi anunciado a Maria, Maria cantou. Quando Zacarias recebeu a notícia de que João ia nascer, ele cantou. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que os anjos cantaram. Quando Simão pega Jesus em suas mãos e estende os seus braços, ele também canta um cântico. E quando Jesus faz a sua última ceia, a sua última Páscoa, indo para a cruz, diz lá que ele cantou um hino e ele foi para os montes das oliveiras. Jesus e a graça trazem música para a nossa vida, traz a música para o povo de Deus. Traz o cântico, louva a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim louva ao seu santo nome. Quem tem Deus como seu auxílio. Versículo 1, deve louvar a Deus. Quem tem Deus como sua esperança, versículo 2, deve viver louvando a Deus. Mas quem tem Deus como seu auxílio, ouça isso, versículo 3, não pode, está proibido, você está proibido de confiar nos homens, proibido de confiar nos homens. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. A proibição está aqui no versículo 3 e 4, não confieis em príncipes. Se fosse nos nossos dias, aqui seriam as autoridades políticas. Não confie no vereador, no prefeito, no governador, no presidente. Não confie no STF. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, por 2 motivos. Número 1, porque neles não há salvação. Quem auxilia você é Deus. Quem salva você é Deus. Ele é o seu auxílio, Ele é o teu socorro, Ele é a tua esperança. Nele está a nossa esperança. Ele pode até usar as coisas, Ele pode até usar as pessoas, mas a nossa salvação não vem das pessoas, a nossa salvação vem de Deus. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele vai colocar 2 motivos no versículo 4. Motivo número 1, porque os homens são impotentes. Os homens são impotentes. Você não pode confiar na impotência humana. Número 2, os homens são transitórios. O texto diz, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Os homens morrem. E com eles morrem os seus projetos. E com eles morrem os seus sonhos, os seus planos, os seus desígnios, suas ideias. Nós não podemos depositar a nossa confiança naquilo que hoje existe e amanhã não está aqui mais. Não podemos depositar a nossa confiança em pessoas, em homens, em príncipes, porque eles são impotentes, porque eles são transitórios. Mas ele vai dizer no versículo 5, que é o versículo-chave dessa manhã. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado. Se o nosso Deus é o nosso auxílio, se Deus é a nossa
esperança, nós somos um povo feliz. Diferentemente dos homens, a descrição que ele faz aqui no versículo 6, esse Deus é o Deus que fez a terra, é o Deus que fez o mar, e tudo o que neles há, e Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Duas coisas, irmãos, importantíssimas aqui. Número 1, nós temos que viver confiantes e totalmente dependentes de Deus. Confiantes e totalmente dependentes de Deus. E as razões são postas aqui. Ele fez os céus e a terra. Ele criou tudo que existe. João diz que Ele fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou a terra, Ele criou o mundo. E Romanos, no capítulo 1, vai dizer que quando o pecado entrou na nossa vida, nós trocamos e colocamos o Criador no lugar da criatura. E pegamos a criatura e nós colocamos no lugar do Criador. Nós invertemos os polos. Nós passamos a depender mais do homem do que de Deus, porque o pecado entrou em nós. Mas quando eu entendo quem Deus é, e quando eu entendo o que Deus tem poder, o que Ele faz, a minha fé aumenta. A minha fé agiganta. Ele fez todas as coisas, irmãos. E no final do versículo 6, diz que Ele mantém para sempre a sua fidelidade. E aqui é importante entender que fidelidade está relacionada com o Deus de Jacó, do versículo 5. E o Deus de Jacó é o Deus fiel. E o Deus de Jacó é o Deus da aliança. E o Deus de Jacó é o Deus da eleição. E o Deus de Jacó é o Deus das promessas. É o Deus de toda graça. E Ele é imutável em sua fidelidade. O ser de Deus não muda. Ele é constante, Ele é firme, Ele é inabalável. As promessas do Senhor não mudam. As suas promessas não caducam. E a Bíblia diz que não há mudança e nem há sombra de variação em Deus, no seu ser, no seu caráter, naquilo que Ele diz. Você já confiou em Deus um dia, você confiou em Deus ontem, você pode confiar em Deus hoje, e você pode continuar confiando sempre no Senhor, porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele é inabalável, Ele não morre, os seus planos nunca se esgotam, nunca se acabam. E os propósitos de Deus permanecem para sempre. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas Ele vai dar continuidade aqui no versículo 7. Diz que esse Deus faz justiça aos oprimidos. E Ele dá pão aos que têm fome. Ou seja, o nosso Deus é o Deus da justiça. É interessante que às vezes a gente acha que Deus é injusto. É interessante que o que a gente mais ouve, uma das coisas que a gente mais ouve, é que a justiça de Deus tarda, mas não falha. As pessoas falam isso, mas ela não tarda, ela vem na hora certa. E ela vem. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Tudo. Deus é o juiz sobre toda a terra. Deus, a Bíblia diz que Ele julgará o mundo com justiça e julgará os povos com equidade. E aqui o que nós encontramos é um Deus que cuida, é um Deus que defende a causa dos necessitados, é um Deus que supre a necessidade de todos nós. Quando você passar pelas suas dificuldades, pelas suas angústias, pelas suas lutas, lembre-se disso. Você serve a um Deus
que cuida das suas necessidades. Talvez você não ficará rico, talvez você não vai esbanjar, mas você sempre terá a sua necessidade suprida, enquanto Ele for o Deus da sua vida. Num relatório que foi feito aí do agronegócio, mostrou que nessa pandemia, o Brasil, foi o tempo em que o Brasil, ele produziu mais do que todas as outras épocas. A nossa terra, irmãos. E quem faz isso é Deus. Deus faz nascer, Deus faz florescer. É Deus quem rega a terra com a chuva. É Deus quem está sustentando todos nós. É Deus quem faz a sua obra. É Deus quem usa os irmãos da nossa igreja aqui para doar os produtos de cesta básica, que mês a mês a gente abençoa muitas famílias. 300 quilos de alimento é o que nós entregamos todos os meses aqui. E no ano passado foram mais de 7 toneladas que nós abençoamos vidas. Deus é que toca no seu coração para doar. Para que você não viva a vida para si mesmo, para que você não viva só para o seu próprio umbigo, mas para que você pense no outro, para que você seja um instrumento na mão de Deus, uma ferramenta poderosa de Deus para abençoar alguém. É Deus quem toca você, é Deus quem faz, é Deus quem supre. E a partir da segunda parte aqui, parte B, que a gente chama, do versículo 7, o salmista vai usar a expressão Senhor. O Senhor liberta. O Senhor abre os olhos. Você vai ver que o Senhor está sempre em caixa alta. E todas as vezes que você lê esse termo, o Senhor em caixa alta, está se referindo a Jesus Cristo. Ele, em algum momento, ele vai usar Deus Yahvé, Elohim, mas agora ele está indo para o Senhor Jesus Cristo. E ele vai repetir aqui 6 vezes essa expressão Senhor. Por que você e eu somos felizes, bem-aventurados, por ter Deus como nosso auxílio? É porque Ele não somente fez para nós, como Ele também faz em nós. Ele também faz por nós. Ele não somente fez os céus e a terra, Ele não somente mantém a sua fidelidade, que foi isso que a gente viu até agora, mas Ele vai colocar aqui, no versículo 7b, algumas situações que eu e você podemos passar na vida. E é interessante porque cada versículo desse é uma mensagem que a gente prega aqui. 6 versículos, 6 mensagens inteiras, que não vai ser feito hoje. Mas são situações que nós podemos passar na vida. E diz, Ele é o Senhor que liberta os encarcerados. Ele é o Senhor que abre os olhos aos cegos. Ele levanta os abatidos. Ele ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Veja, irmãos, os verbos. Veja os verbos aqui, a partir da segunda parte do versículo 7. Veja os verbos: liberta, cura, levanta, ama, guarda, ampara. Tudo isso Deus faz por você. Ele liberta você, Ele cura você, Ele te levanta, Ele te ama, Ele te guarda, Ele te ampara. Se o seu auxílio é o Senhor, você é uma pessoa feliz. Anda de cabeça erguida, anda louvando a Deus. Não permita que as dificuldades da sua vida roubem o louvor dos seus lábios. Não permita. Não é justo isso. Enquanto você estiver nesse mundo, você vai enfrentar angústia, você vai enfrentar as dificuldades, porque elas são uma marca na vida do homem. Mas todas as vezes que você, nas suas lutas, nas suas adversidades, nos ventos contrários da sua vida, você tomar a decisão de louvar a Deus, Deus tem poder de transformar o seu sofrimento em alegria. Ele te liberta, Ele te cura, Ele te levanta, Ele te ama, Ele te guarda, Ele te ampara.
Se a sua esperança é o Senhor, você é uma pessoa feliz e Ele levanta você. 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele tem poder de livrar você das suas angústias. Ele tem poder de libertar você da depressão. Ele tem poder de tirar você do cárcere. Ele tem poder de tirar você desse complexo de culpa, de pecado que muitas vezes você tem. Ele tira você de toda e qualquer situação que te acorrenta, que te algema, que te aprisiona. Ele quebra todas as correntes, porque Ele veio para pôr em liberdade os cativos. Esse é o nosso Deus, e Ele faz isso por mim e por você. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos amou incondicionalmente, irmãos, e Ele nos salvou, e se tornou o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Deus. E o salmista diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui diz que Ele ampara o órfão e a viúva. O órfão e a viúva são símbolos dos frágeis, dos necessitados. O nosso Deus é o Deus que protege os frágeis. Ele ama o seu povo, mesmo pecador. Ele ama a sua igreja. Ele ama os seus filhos. Nós somos descendentes de Jacó, mas nós recebemos a graça eletiva de Deus, a graça incondicional de Deus, a graça salvadora do nosso Deus. Ele nos amou, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos ama, e Ele continuará nos amando, porque o seu amor não tem fim. O seu amor é imutável. O amor de Deus não depende de nós, não depende das nossas obras, não depende da nossa beleza, não depende da nossa inteligência. A causa do amor de Deus não está em nós, mas está nele mesmo. Deus nos ama porque Ele é amor. E o seu amor não tem fim, o seu amor não muda. O seu amor é imensurável. Amém, irmãos? E para terminar, versículo 10. O que diz o texto no versículo 10? Vamos juntos? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Sião aqui é a igreja. O teu Deus, ó igreja, reina de geração em geração. Aleluia. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Está lá em Deuteronômio isso. Moisés é quem diz isso. E por que nós somos felizes? Porque nós somos abençoados? Porque o Deus de Jacó é o nosso auxílio. O Deus de Jacó é a nossa esperança. E a nossa esperança está no nosso Deus. Deus é a nossa esperança. E por isso, irmãos, tome a decisão de louvar a Deus. Quando você louva antes, as muralhas caem depois. Quando você louva antes, Deus, Ele desbarata os seus inimigos e você vence. O louvor, ele precede a vitória. Tem gente que espera as coisas darem certo para depois elas cantarem, louvarem a Deus. Louva antes, inverte, louva, viva uma vida de louvor a Deus. E Deus vai transformar suas angústias em alegrias. Tome a decisão de viver uma vida de gratidão a Deus. Ainda que as circunstâncias do momento e terrenas
elas não facilitem a tua vida, mas olha para Deus, olha para tudo aquilo que Ele é, olha para tudo aquilo que Ele fez e faz. Louve a Deus, viva uma vida de satisfação a Deus. Está triste, está sofrendo, indeciso, angustiado, ore ao Senhor, invoca-me no dia da angústia, eu te louvarei, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Não confie nos homens, não confie nos príncipes, confie no Senhor, confie em Deus. Irmãos, como esse salmo nos faz bem. Como é importante para nós meditar nesse salmo. Eu quero, nesse domingo, já chamando os músicos, as vozes para estarem aqui, eu quero desafiar você nesse domingo, de você tomar a decisão de ser um adorador, de você tomar a decisão de ser alguém mais grato a Deus, de você tomar a decisão de ser mais feliz, mais contente, contentamento. Tira o seu foco dos problemas, porque eles sempre fizeram parte da sua vida. Eles só mudam de cor. Só mudam de cor. Mas sempre fizeram parte. Coloca os seus olhos em Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lembre-se disso, um crente infeliz é incoerência. Crente infeliz é incoerência. Porque o texto está dizendo aqui, bem-aventurado, muito feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Você, se Deus é o seu auxílio, a sua esperança, você é muito feliz. Olha para o espelho na sua casa todo dia e diga: você é muito feliz. Traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Tantas coisas boas Deus já fez. Mas se você ficar hoje com seus olhos presos nas suas dificuldades, você será impedido de enxergar aquilo que Deus continua fazendo. Porque o nosso Deus não para, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus, Ele trabalha o tempo todo, e Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Eu gostei muito dos cânticos de hoje. Tudo que nós cantamos hoje tem tudo a ver com aquilo que nós ouvimos agora. Tudo. A minha vontade de repetir essas 4 músicas. Tudo a ver. O Espírito Santo está falando com a gente desde o início. Louva minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Jesus está voltando, irmãos, e Ele vai levar uma igreja que adora. Ele vai levar um povo que louva. O céu não é lugar de murmuração. O céu não é lugar de crente ranzinza, rabugento. O céu é lugar de um povo perseguido, de um povo incompreendido, de um povo que sofreu as suas angústias, suas aflições, mas não permitiu que essas coisas roubassem o louvor que sempre pertenceu ao Senhor. Abra os seus lábios, abra o seu coração, dispõe a tua alma para ser mais grato a Deus. Obrigado, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará conosco para sempre, sempre e sempre. Vamos ficar de pé. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Em seguida vamos orar juntos. Bendiga minha alma, Senhor, e tudo que há em mim.
entoa-lhe espontâneo louvor, a oferta dos teus lábios. Coloca a mão no seu coração. Aleluia, louvor minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce no meu coração. Aleluia, louvor minha alma ao Senhor, entoa-lhe espontâneo louvor e a oferta dos teus lábios. Aleluia, louvor minha alma ao Senhor, entoa-lhe o puro louvor que nasce do meu coração. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, o nosso Deus, o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa esperança. E nós queremos, ó Deus, depositar toda a nossa fé, sabendo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor continuará fazendo em nós e por nós. O Senhor está trabalhando na nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, a nossa cegueira. Perdoa muitas vezes as nossas reclamações de achar que o Senhor não está fazendo, que o Senhor não está operando, que o Senhor não está trabalhando, porque não percebemos, porque não vimos, ó Deus. O Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam. O Senhor está trabalhando, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando as coisas acontecem contra a nossa vontade. Ele pode não estar fazendo aquilo que nós queremos que Ele faça, mas Ele está fazendo aquilo que Ele quer fazer, e a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. E muitas coisas nós não entendemos hoje os porquês, mas vamos entender um dia. Nós caímos, nós pecamos, mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, anima a tua igreja nessa manhã. Restaura a tua igreja nessa manhã, ó Pai. Fortalece aquele que está fraco. Levanta, Senhor, aquele que está abatido. Liberta aquele que está encarcerado. Consola, Senhor, aquele que está triste. Faz isso, Senhor, porque nós precisamos. Faz isso, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. Faz isso, Pai, porque o Senhor é o nosso auxílio. Nós oramos humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.